E aí, povo, como que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje gostaria de mais uma vez compartilhar uma palavra com vocês que há muito eu tenho meditado nela. Na verdade, eu estava lendo e aí essa mensagem me chamou muita atenção. E aí eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Porém, antes de compartilhar a mensagem em si, a gente precisa entender o contexto, né? E aqui a gente tendo contexto, eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Reis, no capítulo 11. Se você tiver sua Bíblia aí e quiser pegar. 1 Reis, no capítulo 11, e no verso do 11 até o 13, que diz assim, ó. Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Ou seja, é, a gente sabe que Salomão ele se casou com várias mulheres e naquela época isso era comum. Porém, o erro dele foi que ao se casar com essas mulheres e ao trazer elas para Israel, ele trouxe justamente aquilo que elas acreditavam, ou seja, elas serviam outros deuses, deuses que a gente sabe que não são deuses. E por este motivo, já viu a palavra do Senhor dizendo: ei, e se vocês se desviarem, eu rasgarei o reino, eu tirarei o reino da mão de vocês. Porém, Deus é tão bom e a palavra dele não torna atrás, porque ele já tinha feito uma aliança com Davi, porque Davi andou com o coração em retidão a ele, reconhecendo que ele era falho, mas que no Senhor estava a esperança dele. Então Deus fez uma aliança com Davi, dizendo: ei, nunca faltará quem se assente no trono da tua casa, ou seja, sempre haverá um descendente seu. E porém a gente vê que Salomão aqui ele se desviou. Aí Deus disse: ei, eu vou tirar o reino de você, e assim como diz aqui ó, no verso 11, na parte final, ele diz: eu darei ao teu servo. Porém, olha o que diz em 1 Reis, capítulo 11, e no versículo agora 26 até o 33. Ó, 1 Reis, capítulo 11, do verso 26 até o 33, ele diz assim, ó: até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva, por nome Zeruá, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. E sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aiás, ou seja, um profeta encontrou Jeroboão, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e só estavam os dois no campo. E Aiás pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que elegi, de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Ou seja, mais uma vez aqui, Deus agora estava mais uma vez liberando uma palavra, e agora era a palavra que ele já tinha liberado sobre Salomão, dizendo: ei, eu vou tirar o reino de ti, porém, por amor ainda a Davi, eu vou conservar justamente o que aconteceu. A palavra diz que veio um profeta chamado Aiás, e ele chegou a Jeroboão, que era quem? Servo de Salomão, e ele disse: ei, ele partiu um vestido em 12 pedaços e disse: ei, pega 10 pedaços, porque 10 tribos te seguirá. Apenas uma ficará ainda, porque minha palavra é fiel, e por amor de Davi, uma ainda permanecerá na casa de Davi. E a gente lendo as escrituras, a gente vê que a tribo de Judá, ela permaneceu seguindo a casa de Davi, porém não só ela e somente a tribo de Benjamim, essas duas. Porém, como a palavra de Deus havia sido liberada, as 10 tribos seguiu Jeroboão. E por que eles seguiram Jeroboão? A palavra diz que Deus falou: ei, Salomão, porém isso não acontecerá ainda no seu tempo, mas da mão do teu filho eu vou tomar o reino. E aí a palavra diz que
Salomão morreu e quem reinou em seu lugar foi seu filho Reoboão. Isso está aqui em 1 Reis, no capítulo 12. Se você ler, você vai ver o que aconteceu. Porém, eu vou apenas comentar, depois eu aconselho que você leia 1 Reis capítulo 12, e a palavra diz que Reoboão, filho de Salomão, reinou no lugar de Salomão. O que aconteceu? A palavra diz que Jeroboão e muito do povo, eles havia sido colocado sobre ele um jugo muito pesado. Salomão havia feito eles, tipo, eles eram servos de Salomão e eles chegaram para Reoboão dizendo: ei, teu pai Salomão colocou um fardo muito pesado sobre nós, diminui esse fardo para que a gente te siga. Aí o que Reoboão fez? Ele tomou conselho com os anciãos, ou seja, com as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas aconselhou ele dizendo: ei, faz o que o povo diz a você, porque certamente se você fizer, você terá o coração deles e ele te servirá durante todo o teu reinado. Porém, olha o que Reoboão fez. Ele pegou, deixou o conselho dos anciãos e ele foi e teve o conselho com os jovens que cresceram juntamente com ele. E sabe o que foi que os jovens disseram? Eles disseram: hã? Como assim? Eles estão falando que o jugo tá pesado. Diz assim para eles, ó: ei, o meu dedo mínimo, ele é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Ou seja, ele, em vez de ter dado ouvido ao conselho àqueles que eram mais experientes, porque nem sempre necessariamente quem é mais velho tem mais experiências, porém, experiências assim de poder dar uma palavra realmente que é direcionada por Deus. Porém, nesse caso aqui, esses anciões, quantas coisas eles não viveram junto de Salomão. A gente sabe que a sabedoria de Deus, ela repousava sobre Salomão. Então, quantas coisas esses anciões não vivenciaram, quantas coisas eles não aprenderam com o pai de Reoboão. Porém, Reoboão, ele fez o quê? Ele deixou o conselho dessas pessoas. Então, que a gente não seja assim, que a gente ouça aqueles que têm mais experiência do que a gente, que tem sim algo de fato para nos ensinar. Porém, a palavra diz que ele deixou o conselho desses anciãos, ele foi lá tomar conselho com os jovens que cresceram com ele, e o conselho dos jovens foi justamente o que levou as tribos se dividirem, porque ao falar isso, a palavra diz que as 10 tribos de Israel, elas falaram: que parte a gente tem uma família de Davi? E a palavra diz que cada um se recolheu às suas tendas, então deixou de seguir Reoboão. Porém, como a palavra de Deus é fiel, apenas a tribo de Judá permaneceu seguindo Reoboão. Então, é justamente nesse contexto aqui que entra a mensagem de hoje. Essa não é uma mensagem só para que você compreenda um pouco o contexto, para que não fique algo assim fora. E a mensagem de hoje é o que está aqui em 1 Reis, capítulo 13, que eu vou ler com vocês. A mensagem de hoje, o tema seria: permaneça na palavra. Como a gente viu, já havia várias palavras de Deus liberadas e elas se cumpriram. E aí chega aqui no capítulo 13 de 1 Reis, eu gostaria de ler com vocês. 1 Reis, capítulo 13, diz assim, ó: um profeta prediz contra o altar. E só antes de falar, antes de ler, na verdade, a palavra diz que por se afastar de Reoboão, por ele não ter liberto o povo daquele jugo pesado que havia sido posto sobre ele nos tempos de Salomão, a palavra diz que as 10 tribos de Israel, elas voltaram cada um para a sua tenda e elas passaram a seguir e fizeram de Jeroboão, o servo de Salomão, lembra lá? Fizeram dele rei sobre Israel, sobre essas 10 tribos. Essas 10 tribos passou a seguir ele como a palavra que veio de Deus através do profeta Iaiás, que diz que 10 tribos seguiria ele, e assim aconteceu, porque a palavra de Deus é fiel. E aí, Reoboão, ele reinou. Porém, olha o que acontece aqui, hein? Vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 13, que diz assim, ó: um profeta prediz contra o altar. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Ou seja, ele já está predizendo o nascimento de alguém que viria depois, hein? Será Josias, qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Cedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele,
mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer assim. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor. A mão do rei se lhe restituiu, ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me destes metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ou seja, a palavra diz que, lembra que Reoboão, filho de Salomão, ficou apenas com uma tribo, na verdade duas, porque a tribo de Benjamim também se uniu à tribo de Judá e eles seguiram ainda Reoboão, filho de Salomão. E as 10 tribos, elas passaram a seguir Jeroboão. Porém, o que aconteceu? Jeroboão, todos os anos, o povo de Israel, eles iam até Israel, até Jerusalém, onde ficava o templo que Salomão construiu, o projeto que Davi, lembra, lá atrás, tentou no coração dele a fazer para Deus. Então, o templo, eles iam até o templo adorar. Então, todos os povos de todos os lugares, eles vinham até Jerusalém. E aí, eles faziam sacrifício lá. Porém, Jeroboão, o que ele pensou? Rapaz, 10 tribos estão me seguindo. Se eles subir para adorar lá em Jerusalém, o coração deles vai se tornar para Reoboão, filho de Salomão, e eles vão deixar de me seguir. Então, o que ele fez?